Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos direto para a entrevista coletiva concedida pelo professor Abel Ferreira após a vitória de virada ontem sobre o Tombense, Palmeiras 4, Tombense 2, estreia na Copa do Brasil, time cheio de reservas, cheio de molecada da base. Acho que vai ter bastante elogio do professor, ele que gosta de valorizar bastante o elenco. Ele vai aproveitar, eu imagino que ele vai aproveitar essa boa vitória conseguida ontem no Allianz Parque para dar uma resposta para os críticos do elenco alternativo do Palmeiras. Principalmente Navarro, Flaco, que tiveram boas atuações, Breno Lopes, tiveram boas atuações ontem. Vamos ver o que ele falou? Bora! Zé Henrique, Rádio Energia 97, né? Vamos olhar pelo copo meio cheio, que é melhor assim, a vida também, levar a vida dessa forma. Você não perdeu 4, 5 jogadores. Você ganhou hoje 4, 5 jogadores, hein? Como jogou o John, o Richard, a garotada que você colocou, o Luiz, o Navarro, o Flaco em destaque. Isso é muito bom, né? A gente vê que é um elenco muito forte e não sentiram em momento nenhum a partida. Como que falar desses jogadores que hoje assumiram essa responsabilidade e deram tudo dentro de campo? Boa noite. Boa noite. Assim, isto é um elenco de trabalho, né? Se tivesse caracterizar esta equipa, é uma equipa que trabalha muito para que os nossos torcedores reconheçam o que eles fazem. Eu estou-lhes sempre a dizer isso, preparem-se para jogar, não sei quando é que vão jogar, se vai ser daqui a uma semana, se vai ser daqui a 2, a 3. Eu sei que num campeonato como o brasileiro, onde num mês ou 2 meses tens tanto jogo, isto vai dar para todo mundo, até porque é difícil tu manter sempre a mesma equipa, porque vai quebrar, mais tarde ou mais cedo vai quebrar, ou porque seja por lesão, porque ninguém é de ferro aqui, não é? Mas fico muito contente, sim. Mas gosto de meter água na fervura, porque aqui ou é 8 ou 80, não é? Se os nossos torcedores confiam em mim, eu posso lhes dizer que o Navarro, quando conseguir passar metade do que ele faz no treino para o jogo e sentir o carinho dos nossos torcedores, ele vai dar o troco. É miúdo, tem 22 anos como o Flaco, tem 21 ou 22, são dois jovens. Não é fácil encontrar centroavantes, é preciso trabalhá-los. Eu sei que nem toda a gente tem paciência para trabalhar jovens, porque toda a gente quer resultados imediatos. Mas eu gosto muito de ajudá-los, de lhes dizer aquilo que eu sinto, que eles acreditem neles como eu acredito. Mas fiquei muito contente pelo Flaco estar nesta senda de golos. É bom no momento em que nós perdemos o Rony, eles sabem que a concorrência é muito forte, tem o Rony na frente. O Navarro também voltar, quando tem o Rony ele fica com menos espaço, mas com a quantidade de jogos que tem também há espaço para ele. Fico feliz por isso, fez uma assistência no penalti, fez um belo golo e é isto que nós queremos. Os miúdos, o Luís entrou muito bem, John jogou um bocadinho no centro-direito, eu sei que ele gosta mais de jogar no centro-esquerda. O importante é que manter a calma, não empolgar, o que estavas a dizer, eu não concordo. Aí agora, de repente, num jogo só, contra um adversário que deu o melhor que tinha e já mantém tudo igual, não é? O que vocês pensavam há uma semana ou há 15 dias ou depois de perdermos no Água Santa, pensei a mesma coisa. Aqui é uma equipa de trabalho, uma equipa que tem jovens jogadores e tem acima de tudo jogadores muito experientes com quem eles podem agarrar e podem confiar, como dois dos nossos goleiros, o Lomba, o nosso Everton, tens o Luá que os ajuda muito, tens o Gomes, tens o Dudu, tens o Zé Rafael, que ainda não é dos mais velhos, mas já é experiente, é conhecedor de jogo, que os pode ajudar. É bom também ver o Rios entrar numa dinâmica boa da equipa, porque nós precisamos ter todo mundo a top e muito felizes por eles, porque sei quanto é que eles trabalham, não é a primeira vez que eu vos digo aqui. Trabalham muito e hoje fiquei muito feliz pelo Navarro.
Ele mencionou nessa resposta pelo menos uns 15 jogadores do elenco, né? Falou dos moleques, mencionou nominalmente os moleques, depois ele pegou aquele pessoalzinho criticado, mencionou os novos que estão chegando e mencionou os experientes. Então é o que a gente sabe dessa característica do Abel, né? Essa liderança, essa maneira que ele tem de passar essa mensagem para todos os atletas. Ó, eu tô vendo o que vocês estão fazendo. Só podem jogar 11. E eu vou precisar de vocês em um momento ou outro da temporada. Alguns mais, outros menos. E aí cada um luta pelo seu espaço. E os jogadores gostam disso. E o jogador sabe que quando o outro que joga na mesma função tá melhor, ele não tem moral para ficar de biquinho, para ficar fazendo, né? Nhenhenhé. Então aí ele trabalha mais e aí estabelece-se uma competição saudável. E o ambiente do Palmeiras é muito bom. Então não tem espaço para esse nhenhenhé. E quem fomenta tudo isso é o Abel, com essa capacidade de liderança. Então o Abel não é só um conhecedor de futebol, de estratégia, ele também é um líder, né? Ele que é o cara que mantém esse espírito tão vencedor dentro da academia de futebol. Então, mais uma vez, a gente chove no molhado, né? De ficar fazendo elogio ao Abel. Longa vida ao Abel. Abel, boa noite. Hoje mais cedo eu estava lembrando do primeiro jogo do Palmeiras depois do título da Supercopa contra o Flamengo, foi um jogo contra o Mirassol, lá em Mirassol, em que você disse depois do jogo, eu sabia que hoje a gente não ia jogar no nosso melhor nível pelo desgaste do jogo contra o Flamengo e pelo tanto que a gente comemorou aquela vitória. E eu pensei nisso porque hoje era um jogo depois de um título também, mas por maior que seja a diferença técnica entre os dois times, um campeonato eliminatório e de volta, uma derrota aqui, por exemplo, poderia complicar o Palmeiras num campeonato importante. Queria que você falasse sobre essa preparação, você teve que dosar um pouquinho a festa do título paulista para preparar para esse jogo, e como você avalia a atuação do time dentro desse contexto, depois de um jogo tão desgastante contra o Água Santa e depois de tanta festa pelo título paulista. Olha, primeiro dizer-te que o tempo ajudou, a chuva. Realmente quando está a chover o motor não aquece tanto, né? Tu tens mais vontade para correr, isso ajuda, esse foi um ponto. O outro, vocês sabem que nós temos um núcleo de saúde e performance absolutamente fantástico, temos 2 nutricionistas top, do qual eu também uso. Temos fisiologistas também com muita qualidade, onde todos são precisos e eu pedi-lhes no fim da roda ali, eu acho que vocês assistiram a esse vídeo, nós temos que dar respostas, temos que estar preparados, temos que ganhar jogos, subir a montanha, como foi este Paulista, onde mais uma vez em 2 anos seguidos fomos a melhor defesa, fomos o melhor ataque. 2 anos seguidos batemos os recordes de pontos do Paulista, o ano passado mais um do que este. Infelizmente não deu para ser invicto, não é? Mas vá lá, pronto, ficámos com o troféu, que era o mais importante. Mas os rapazes estiveram bem. Um jogo onde entramos, sofremos um jogo com golos bonitos, golos muito bonitos, 2 do Água Santa espetaculares. O Marcelinho, que nós tivemos a oportunidade de estrear aqui também, fez também um belo golo contra nós. Mantivemos a calma mesmo nesses 2 momentos, sofremos o golo, mantivemos a calma, continuamos a fazer o nosso jogo, viramos para 3-1, sofremos outro golo, mantivemos a calma, 4-2 e um bocadinho mais de calma, o Luís podia ter feito o 5º, ainda falei com ele ali, ele estava à procura do golo e disse, esse já não vais encontrar mais, não adianta estar a procurar o golo agora, Luís, continua a trabalhar e prepara-te que nós precisamos também de ti. E acho que foi um bom jogo, depois como tu disseste bem, de uma vitória que pareceu fácil, não é? Porque eu costumo dizer a estes jogadores, quando nós estamos no nosso melhor nível, nós somos muito, muito, muito competitivos, e tivemos que festejar, não há outra forma, embora o tempo aqui não deixe muito, mas se nós, quando perdemos, as cicatrizes ficam no corpo, quando ganhamos temos que celebrar, porque é assim que tem que ser, e nós fizemos-lo a seguir ao jogo e os rapazes voltaram na melhor forma possível para continuar a ganhar. É isso, né? Também controlar, gerenciar
o fluxo das emoções, né? Todos humanos. Então, se você dá uma de generalzão, não, tem jogo quarta, não tem que festejar a porra, né? Qual é o ponto, então, de ser campeão se a gente não pode festejar depois que a gente ganha? Tem que ter aquele espaço pro excesso, pra festa, pra dar aquela esbaldada, nem que seja um dia, né? Então, ele compreende isso, ele permite esses pequenos excessos, e a resposta os próprios jogadores dão. Os jogadores adquirem uma maturidade tal que eles sabem que eles estão ali num período rápido de comemoração, mas que no dia seguinte, já na terça-feira, já tem que pensar de novo no próximo jogo, que é quarta-feira. E os jogadores fazem isso quase que automaticamente, naturalmente. Eu fico pensando no contraste desse cenário atual com o que a gente vivia na década de 80, década de 90, que era festa o tempo todo. A gente lembra grandes figuras do futebol brasileiro, né? Romário, Túlio, Renato, tudo baladeiro, tudo bagunceiro. Futebol era uma bagunça. E Edmundo. E o contraste que em tão pouco tempo, né? Em menos de 30 anos, o futebol brasileiro se transformou. Especificamente no Palmeiras, graças a essa mentalidade, essa liderança exercida pelo Abel, o que ele conseguiu fazer dentro do Palmeiras, né? É muito legal. E com relação ao Luiz Guilherme, eu admito que eu não esperava ver o Luiz Guilherme entrando no time principal esse ano. Eu achava que esse ano ia ser um ano de preparação dele, um ano de aprendizado, de convivência durante os treinamentos, mas não esperava que ele fosse já ser acionado para entrar, e entrou. Provavelmente não vai ser uma constante, isso não vai acontecer muitas vezes ainda esse ano. Mas só pelo fato de ter acontecido uma vez, vamos lembrar também a trajetória do Jonathan, que foi meio assim também. Ele entrou uma vez em 2021, 2 ou 3 vezes do ano passado, bem esporádico. É o que tende a acontecer com o Luiz Guilherme. Mas eu deposito uma expectativa enorme em cima desse menino. Ele é bom demais. A despeito do gol desperdiçado de ontem, que foi um lance, né? Acho que muito mais de ansiedade dele. Falou, vou encher a rede. E errou. E deve ter sonhado essa noite com esse lance. Acho que mais umas 2 ou 3 noites ele ainda vai ficar remoendo. Mas mostra o quanto o elenco é justinho. Não tem muito espaço para grandes quantidades de desfalque. E o Palmeiras está atravessando uma fase difícil no que diz respeito ao departamento médico. Então está tendo que apelar para a molecada, e ontem jogaram a mesma partida Jonathan e Luiz Guilherme. Então é o sinal, a luz está piscando. O Palmeiras está andando no fio da navalha. Tem dado sorte nos últimos meses, que não temos tido problemas com consequências graves por causa dessas lesões, dessas ausências. Mas a luz está piscando. Se neste período agora, e nós estamos com 6 lesionados, a gente tiver mais 2 ou 3, aí a corda pode arrebentar, hein? Abel, você falou aí, né, que o mais importante, obviamente, é ganhar o troféu. Você foi bicampeão paulista, com 2 goleadas, né, no segundo jogo das finais, mas nos 2 anos não foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista. Você se sente perseguido de alguma forma ou não? Não. Eu já vos disse, eu quero quando chegar a casa, ter as minhas filhas e a minha mulher para me abraçar e os nossos torcedores ficarem, acima de tudo, muito felizes porque nós cumprimos este objetivo de lhes dar títulos. E para mim, sinceramente, já vos disse, quando as pessoas me perguntam pelos títulos, pelas medalhas, eu não me lembro disso. Lembro-me das relações humanas que nós criamos aqui
e vou continuar a fazer aquilo que eu controlo, que é dar o melhor de mim para ajudar os meus jogadores. O resto são regras, são sorteios, eu tenho que as aceitar, concordando ou não, e continuar focado naquilo que eu controlo, que é isso que eu peço aos nossos jogadores. Portanto, o que eu lhes peço a eles é o que eu faço para mim, o que eu controlo. Eu dou o melhor de mim, o que eu não controlo. Mas eu sei aquilo que faço, sei aquilo que quero, sei para onde quero ir, portanto é só continuar o meu caminho. Eu não quero ficar sendo sommelier de pergunta, né? Eu prefiro falar sobre o que o Abel fala, mas vamos combinar, hein, amigão? Colega, por favor, hein? Abel aqui, boa noite. Na prática, já dá para perceber que a sua equipe tem um padrão de jogo. E na teoria, deu para a gente ver hoje, no gol do Navarro, o Everton sai da meta e cumprimentar o Navarro no gol do Palmeiras. O Abel hoje, no momento do Verde, é muito mais um gestor do que um treinador? Não, eu sou... Nem vou esperar a resposta do Abel. Claro, depois a gente vai ouvir. Mas é curioso, né? Eu acabei de falar exatamente sobre isso. Sobre o quanto ele é gestor de pessoas. Claro, eu usei outras palavras, mas é exatamente isso. Agora, não é que ele é mais uma coisa do que outra. Ele tem que ser as duas coisas. Gestor de pessoas, líder, né? E treinador de futebol, técnico, estrategista, escalador, toma decisões. Esse é o papel dele. Fazer todos esses papéis, é claro, com seus auxiliares, que é uma equipe fantástica que ele montou, que estão perfeitamente entrosados, que acabam constituindo essa equipe que está levando o Palmeiras a tantas conquistas. Mas vamos ver o que o Abel fala. Desculpa, eu me empolguei, né, com os conceitos. Um bocadinho de tudo. Sou Vai lá. treinador, sou gestor, sou amigo, sou pai dos meus jogadores. Mas ainda bem que falas nesse festejo do Everton. Eu disse aqui, se as pessoas confiam em mim, se confiarem em mim, eu sei quanto o Navarro se dedica, e se as pessoas têm dúvidas de que ele se dedica, viram esse pique do Everton que vem de lá para festejar com o Navarro, é exatamente isso. Eu costumo dizer-lhes que nós colhemos aquilo que plantamos. Às vezes não bem é no tempo que nós queremos, não é? Porque hoje em dia a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Umas vezes é amanhã, outras vezes vai demorar uma semana, um mês, um ano. O importante é nós não desistirmos daquilo que queremos. E eu sei quanto é que eles se dedicam, não é a primeira vez que eu vos digo isto aqui, que os nossos torcedores tenham a certeza absoluta que nós, desde que entramos naquele CT, que não fazemos outra coisa a não ser nos prepararmos para dar o melhor de nós, para lhes dar alegrias, seja ele quem for, seja o Everton, seja o Dudu, seja o Navarro, o Lopes, o Jailson, que é outro, que vocês não têm que saber de tudo, né? Vocês olham para os jogadores e acham que os jogadores são máquinas. Os jogadores têm problemas pessoais, têm questões maiores. O futebol é muito mais para aquilo que vocês veem, não é? Vocês não podem, quando olho para um jogador, eu não consigo ver o todo. Eu não consigo ver o pai, eu não consigo ver o filho. As pessoas não conseguem ver os problemas que podem estar por trás das pessoas que vocês veem. Só fico triste, como já disse. Às vezes, quando vejo ou ouço, ou os meus adjuntos me dizem algumas críticas de uma minoria em relação a alguns jogadores, eu fico triste, porque quando os jogadores, e se acreditam em mim, quando os jogadores estiverem no nosso plantel e não derem aquilo que eu acho e entendo que é o suficiente para estar no Palmeiras, eles têm que ir embora. Agora, como eu já vos disse, eu não desisto de nenhum, e quando tiver que desistir é para mandar embora ou para trocar, porque é assim que funciona. Mas é isto, vamos continuar no nosso caminho, mas fico muito feliz por tu lembrares desse pique, né? O Everton deu um pique para ir celebrar com o Navarro. Será que isso quer dizer alguma coisa? Pensem vocês. Correndo o risco de ser repetitivo, né? Quantas vezes, em situações em que as opções de escalação não eram muito vastas, e aí a gente acaba olhando e falando assim, pô, vai ter que botar o Breno Lopes, vai ter que botar o Navarro, vai ter que botar não sei o quê. Aí vem aquela turminha,
meu Deus, olha só que porcaria, tá tudo errado, não sei o quê. E aí a gente fala assim, pô, mas se o Abel tá bancando, acho que ele sabe um pouco mais do elenco do que a gente. E é exatamente isso que ele tá falando. Ele acompanha o dia a dia de todos eles. Ele é muito meticuloso. Ele acompanha os caras de perto. E se ele tá bancando Navarro, Breno Lopes, Flaco Lopes, Jailson, é porque alguma coisa ele vê nesses caras. E quando ele fala assim, puta, não dá, que é o que torcedor costuma fazer muito mais cedo, é muito fácil pro torcedor descartar o jogador, né? Ah, esse não serve. Não serve, não merece vestir a camisa do Palmeiras. O torcedor tem muito disso, né? Inclusive eu. O Abel é o último a fazer isso. E ele manda embora. Ele fala, ó, chega num ponto, quando não dá mesmo, manda embora. Lucas Lima, Patrick de Paula, Luiz Adriano e tantos outros. Quando ele vê que não dá, que não tem o comprometimento necessário, ele realmente não quer saber. E os outros, ele lidera por atitudes, né? E os outros olham e falam assim, ó, se eu vacilar, eu vou na próxima barca. E como isso cai como uma luva pro Gabriel Menino, né? Que quase foi. E hoje tá nessa fase aí que a gente tá vendo. Então temos que confiar no Abel. E ele fala, se vocês confiam em mim, porra, dá força pros caras. Então a gente fica aqui martelando. Parece, passa pano. Pô, não é passar pano, cara. A gente confia nesse cara. Olha o que esse cara tá fazendo por nós. Se a gente não for confiar nele, se a gente acha que a gente sabe mais, a gente pode cometer injustiças e atrapalhar. Então, quanto será que as más atuações que o Navarro teve, que o Flaco Lopes teve, também não tem relação com a pressão exagerada feita pela torcida? A gente sempre fala, os caras leem rede social, os caras sentem essas críticas. Cabe a nós fazer a nossa parte, empurrar eles, apoiar eles, enquanto a gente vê que eles estão se matando. Se eles não são tão bons, a culpa não é deles, é de quem contratou. Mas se o Abel tá bancando, é porque ele vê potencial. Pode não estar performando agora, mas tem de onde tirar. Então vamos dar força, vamos fazer a nossa parte, não é isso? Agora, Abel, boa noite. Ainda sobre essa confiança, você é o treinador mais longevo da Série A, à frente de um clube, Campeonato Brasileiro. Você confia muito nos seus jogadores, eles confiam muito em você, conhecem seu trabalho muito bem. O quanto isso ajuda, de repente, a tornar o teu time mais automático? Aos jogadores decidirem em campo o que fazer sem, de repente, te consultar, às vezes, muito. A todo tempo. Total. E o quanto isso é importante para a solidez do teu trabalho? Olha, o Guardiola aqui há 1 ou 2 dias falou no segredo, não é? Porque ganho, não é? Estou aqui porque ganho e engolem-me porque ganho. É assim que funciona no futebol, não é? Por muito que a gente queira falar no processo, queira falar em todas as teorias, o futebol no fim é resultado. E eu gosto de treinar e de jogar para resultados. É isso que me pedem. E é isso que eu quero. Eu não faço de conta que... Não, eu jogo para ganhar. Porque no final somos todos reconhecidos em tudo. É o clube que ganha dinheiro, somos nós, é os contratos, é tudo. As pessoas andam mais felizes, os torcedores confiam em nós. Portanto, e eu sou mais longe porque ganho, porque ninguém aguenta treinadores, então aqui no Brasil, que não apresentem resultados. Não sei qual é o tamanho do meu crédito, mas como já disse várias vezes, eu sinto necessidade de todos os dias provar a mim mesmo o lugar que eu ocupo. É assim que eu gosto de pensar, é assim que eu procuro dizer aos meus jogadores, e como te disse, quando sentir que os jogadores se acomodam, e a Presidente também já me disse isso com toda a clareza, não quero que você seja prisioneiro de nenhum jogador. Quando você não estiver satisfeito com algum jogador e quiser trocar, venha falar comigo e nós resolvemos isso rapidamente. Portanto, não é isso que eu sinto, e portanto o que eu peço aos jogadores é exatamente isso, é que deem o melhor deles, que é aquilo que eu peço a mim. E o resto, é verdade, nós já temos um longo caminho pela frente, um longo trabalho pela frente. Há jogadores que bastam olhar, basta um sinal, já nos conhecemos, eles
Eles conhecem o jogo melhor do que nunca e a minha função também é essa, é ajudá-los a compreender e a ensinar-lhes o jogo. Se tem uma coisa chata da longevidade do treinador, é que muitas vezes, principalmente em partidas mornas, e ontem foi um jogo morno, apesar do 4-2, as entrevistas, que são na maioria das vezes muito boas, acabam sendo muito repetitivas. Os conceitos, tudo que o Abel vai falar, a gente já ouviu ele falar várias vezes em várias entrevistas. Acaba sendo a mesma coisa. Claro, com um ou outro contexto diferente, mas nós torcedores já estamos conhecendo a fundo como funciona todas as engrenagens, como funcionam, né? Todas as engrenagens da academia de futebol e o motorzão delas, que é o Abel, né? Então, essas respostas que ele dá, a gente já ouviu ele falar a mesma coisa, talvez com outras palavras, talvez em outros contextos, mas a essência é a mesma, né? Isso é fruto do cara estar aqui há 2 anos e meio. Boa noite, Abel. Você falou que fica chateado quando alguns comentários, né, de poucos torcedores em cima de alguns jogadores, né, que atravessam, não chegam já fazendo aquilo que o torcedor espera, né? Demora um tempo até para se adaptar. Mas quando você vê que você pede, né, que os torcedores tenham paciência, que esperem um pouco mais, mas quando chega no momento como foi hoje, né, do Navarro fazer o gol e essa comemoração, inclusive do time todo em cima dele, qual que é a sua sensação ali na beirada do gramado? Sentimento de pertença, uma sensação de família, uma sensação de que estamos aqui uns pelos outros, estamos aqui a ajudar-nos uns aos outros, que sabemos o quanto cada um dentro do CT se dedica, e é um orgulho. Eu já disse isso várias vezes, é um orgulho muito grande ser treinador desta equipa, porque não fui eu que pedi ao Everton para fazer o pique para ir abraçar o Navarro. Não fui eu que pedi, olha, vai, faz um pique para ir lá abraçá-lo. Saiu-lhe do coração, saiu-lhe espontaneamente. E vocês não foi só ele, foram todos, porque quanto ele se dedica, eu sei. Muitas vezes eu digo-lhe e ele, só preciso que faças 50% do que treinas, levas isso para o campo. E tenho a certeza que os torcedores te vão acarinhar. E quando as coisas não tiverem a sair, porque também já aconteceu a Rony e a outros, só corre e entrega tudo que tem. Enquanto fizeres isso, traz sempre um treinador aqui que te vai ajudar em todos os momentos. E a minha função é essa, é não desistir de nenhum, né? Às vezes uns chamam-me teimoso, eu não sou teimoso, eu sou bem flexível, e quando eu sinto que não dá, eu troco. E quando eu sinto que há potencial e há margem, como estes jovens que eu estou a dizer, o Hendrick, 16 anos, o Luís, 17, o Navarro, 22, são jogadores com muita margem, eles não têm que pensar assim, só têm que pensar. Quando olho para a idade deles e imagino este jogador com 27 anos, com 30 como tem o Dudu, eu consigo ver à frente. Agora entendo que às vezes os torcedores não têm muita paciência, mas esta equipa tem demonstrado nestes últimos anos, 2 anos, 3, que são merecedores de crédito e são merecedores porque eles conquistaram à custa do trabalho o respeito dos nossos torcedores, ainda hoje a sofrer o golo, e não sei qual é a câmara que está a filmar, mas obrigado de coração. Aquilo que vocês fizeram no último jogo foi extraordinário. Eu confesso que no início do jogo já vos disse, eu sou ser humano, tenho dúvidas, tenho medo, e não sabia qual ia ser o resultado contra o Água Santa, mas quando começou o jogo e aquele ambiente, aquela atmosfera, aquele barulho, isso é impossível, nós vamos atropelá-los com a força que é esta energia que se sente dentro do nosso clube, ou dentro do nosso estado, é extraordinário. E a eles, muito obrigado mesmo, de coração, porque nós precisamos de facto de um 12º jogador, e quando nós precisamos, eles têm estado sempre lá, ainda hoje. Sofremos o gol primeiro, somos o time da virada, somos o time do amor, isto é quase que um gatilho mental para a nossa equipa, e é isso que temos que continuar. Quanto mais juntos estivermos, quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Foi muito legal ele ter mencionado novamente o clima. A gente falou no pré-jogo do Água Santa domingo, né? Tá se criando um clima terrível aqui pro Água Santa. É impressionante a atmosfera que se cria no Allianz Parque em finais.
nossa torcida consegue fazer isso. E o Abel, pro Abel falar isso, ó, hoje não vai ter pra ninguém. Pô, a gente sentiu isso em várias finais, né? A primeira vez foi na final da Copa do Brasil de 2015 contra o Santos. Foi a primeira final que a gente disputou no Allianz Parque. Era nítido. A gente respirava, a gente falava assim, o Santos, se quiser ser campeão aqui hoje, vai ter que jogar muita bola, porque não vai conseguir, não vai aguentar. E é um fato que se repetiu em várias finais, vários jogos decisivos. Contra o São Paulo ano passado, o pau que a gente deu neles. O clima que se cria no Allianz Parque é fantástico. E os jogadores sentem isso. E o Abel hoje está confirmando isso. Assim, ó, não dá. Então, como é importante o papel da torcida? A torcida tem que entender isso. A maioria entende. Eu só fico assim ainda meio incrédulo de ver que ainda tem torcedores que acham que sabem mais, que ainda não conseguiram se entregar, a esse trabalho. Que acham que eles têm a razão e casam com a razão e ficam martelando na rede social que eles estão certos, que tal jogador não serve, que o Abel é burro, que um monte de coisa. Por isso que às vezes a gente até acha, não deve ser palmeirense, deve ser torcedor rival que está fazendo esse papel para desestabilizar mesmo. Rivais dedicados, né? Que não é possível. Né? As coisas dando tão certo, funcionando tão bem, mesmo quando conspiram ao contrário, funcionam. E ainda tem gente que acha que está errado. Embora, claro, o espírito crítico nunca deve ser abandonado. A gente tem que manter o espírito crítico, a atenção, levantar pontos quando a gente enxerga, mas sempre com o respeito que eles merecem. Pelo que eles vêm conseguindo, eles merecem que as críticas, que os questionamentos sejam feitos, mas com respeito. Né? Não essa ignorância que a gente vê de uma minoria ruidosa. Então, cara, tá tão fácil de torcer pro Palmeiras hoje. Né? Os caras conseguem complicar. Que coisa, né? Abel, você está em compasso de espera por um volante que você já elogiou e admira muito, até ele resolver a vida dele num vizinho, o Luan, e aguardá-lo pular o muro? Não. Isso é tudo mentira e tudo mentira. Às vezes vem tantas coisas escritas no jornal. Eu acho que, eu não sei, aqui é como as notícias são grátis ou não sei se são grátis. Eu vejo tanta coisa e o Palmeiras queria um jogador de Fortaleza e o Palmeiras queria um jogador não sei de onde e o Palmeiras quer o Luá. Não, Palmeiras podem ter a certeza absoluta que o Palmeiras não quer o Luá, não vai pular o muro enquanto eu for treinador, né? Depois no futuro não sabe. É um jogador de facto que eu lembro-me, nós jogámos contra eles na altura do Crespo. Eu lembro-me, ele fez uma marcação individual ao Veiga nos 2 jogos, o jogo todo o Veiga só fez então. E depois eu disse que corria muito, mas não, isso é tudo mentira. E eu acho que a Presidente foi muito clara naquilo que disse. Acredito que não entre mais ninguém, mas como ela falou bem, estamos sempre atentos a todas as movimentações, é nossa função. Como tivemos ao Rios, em função da lesão do Atuesta, já vos disse que gosto muito de dar oportunidades a jogadores de outras divisões, porque eu estive em Portugal, formei-me como jogador em Portugal e nós vinhamos aqui buscar jogadores de 2ª divisão, 3ª divisão e eram bons. Portanto, quando o jogador é bom, ele joga em qualquer lado. Agora está a ver jogadores do Água Santa, estes 2, 3 jogadores que o Santos foi buscar. É assim que tem que ser, nós não devemos ter medo ou devemos ter coragem de dar a oportunidade a estes jogadores que estão em divisões inferiores, jovens, com muita qualidade, e temos que lhes dar a oportunidade de poder chegar a um patamar maior, porque se não me dessem a oportunidade de eu vir treinar o Palmeiras, eu não seria ninguém. Portanto, ninguém foi antes de o ser, não é? O Guardiola é bom treinador, mas antes veio também de uma equipa B, não ganhou nada. O Klopp igual, e o Luís Filipe Scolari igual, e assim por aí vai.
É preciso a gente acreditar que quem está do outro lado tem qualidade. E quando tem qualidade, na minha opinião, não interessa a divisão, e não é só qualidade técnica, porque depois às vezes não se vê o caráter, não é? Eu costumo dizer que o bom jogador é aquele que torna a equipa melhor. O grande jogador é aquele que torna a equipa melhor, não é aquele que só é bom jogador. Para mim. É? Porque há bons jogadores, mas jogam de forma isolada. Não, os bons jogadores, para mim, Abel Ferreira, são aqueles que tornam a equipa grande. Esses, para mim, é que são os grandes jogadores, que tornam o time grande. E, felizmente, nós temos muitos desses jogadores que... Por isso é que, não sei se temos o melhor elenco, mas temos um dos melhores times, isso temos. Podes, o que tu quiseres. É mentira. Então, quem ficou falando de Luan do São Paulo no Palmeiras é mentiroso. O que a gente sempre fala. Vamos parar de ficar dando valor à especulação. Só tumultua, só afeta o cara da mesma função que está no elenco. Fala, pô, estão buscando outro cara para jogar aqui na minha função, para concorrer comigo. Gera instabilidade, gera preocupação, gera problemas. Então, por que as pessoas gostam tanto deste tipo de noticiário? Tem jornalista que só vive disso. Só vive de fazer fofoca. Tal clube está procurando tal jogador. Claro que os agentes fomentam isso, né, para valorizarem seus ativos, seus clientes. Mas se não houver consumo desse tipo de notícia, se o torcedor, enfim, um dia aprender a desprezar essas especulações e só dar valor à notícia de mercado quando trata-se de assinatura de contrato, fulano assinou com o Palmeiras, aí sim, vamos falar dele, que é o que a gente faz aqui. A gente acha que isso é o certo. Podemos nós estar errados. Não sei, vocês acham que a gente está errado de fazer isso? Aqui, na verdade, a gente só faz assim. Para quê? Para tomar uma dessa do Abel? Já pensou se eu tivesse feito um vídeo só analisando os lances do Luan do São Paulo e o que ele poderia fazer no Palmeiras? Aí vem o Abel e fala assim, é mentira. Puta, que vergonha, né? É o que acontece com esses jornalistas aí. E eles continuam com moral. O impressionante é isso. O público não aprende. Sabe? Que tem certos caras que você não pode confiar. E mesmo que o cara acerte, ele acerta 2 de 10. E chuta para todo lado. Alguma ele vai acertar. Eu vi no noticiário do cara que estava contratando mesmo. E daí que você ficou sabendo um dia antes? O que mudou na sua vida saber um dia antes? O cara não entrou em campo nesse intervalo mesmo. Não muda nada. Querer saber antes se o fulano vai ser ou não vai ser contratado. Eu ainda preciso entender o fascínio que esse tipo de noticiário causa no público. Mas se pintar uma oportunidade, você gostaria de contar com o Luan? Você acha que ele tem espaço aqui? Não, já disse, esse jogador especificamente, isso é mentira. Isso, eu não sei, esse jogador não está na nossa lista, nunca foi equacionado. Não. Enquanto eu for treinador, não. Agora no futuro, isso é tudo falso e dou-vos a minha palavra. E quando quiserem fazer perguntas, perguntem-me aqui, que não tem problema em respondermos. Ou estamos interessados ou não estamos interessados. Portanto, isso é mentira. Agora acredito que se calhar para o agente dele seja bom meter notícias no jornal. O vizinho quer ele. Tem que fazer pressão para... Eu sei como é que funciona isso. É isso aí. Não tem em causa a qualidade do jogador. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que nós, Palmeiras, não queremos especificamente esse jogador que estás a dizer. Tá? Então aí no finalzinho ele reafirma essa condição. E o repórter insiste, né? Nessa conversa. Impressionante. Muito bem, terminamos assim então mais uma coletiva do professor Abel Ferreira após a vitória por 4-2 sobre o Tombense. Palmeiras volta a campo no sábado, depois de amanhã, contra o Cuiabá, estreia do Campeonato Brasileiro.
Aguardem que entre hoje e amanhã sai aquele post que vocês gostam tanto das projeções, resultado a resultado do Campeonato Brasileiro para que o Palmeiras atinja o 12º título do Campeonato Brasileiro. Já disparou na frente, né? Tem 11, o segundo colocado tem 8. Vamos pro 12. Vamos tentar. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pelo apoio de sempre. Um grande abraço e saudações alviverdes.